5 mistérios da Segunda Guerra Mundial que continuam sem resposta. Este vídeo vai ser baseado no site Mega Curioso que vai estar na descrição do vídeo. Foi de lá que eu tirei os 5 que eu mais gostei, que eu achei mais interessantes e tal. Então, bora lá. Brasil, um país não tão neutro assim. Embora o Brasil seja conhecido como um país neutro, ou seja, que prefere não tomar parte das guerras e de conflitos que acontecem mundialmente, durante a Segunda Guerra Mundial ele teve um papel bastante ativo. Em tempos de guerra, acreditava-se que os nazistas poderiam atacar a América do Sul, partindo das colônias francesas que ocupavam a África. Tendo em vista essa possibilidade, os Estados Unidos criaram bases aeronáuticas no Nordeste brasileiro. Naquela época, eles usavam como fachada o investimento no desenvolvimento da aviação comercial, que não via novas tecnologias desde a Primeira Guerra Mundial. Entretanto, as terras tupiniquins ficam em pontos estratégicos em relação à África. As bases montadas na ilha de Fernando de Noronha e nas capitais nordestinas de Natal e Recife, como tudo tem seu preço, Getúlio Vargas recebeu apoio americano, se autodeclarou presidente e as Forças Armadas Nacionais foram renovadas. Tanto é que até os próprios americanos vieram treinar o exército brasileiro para enfrentar os possíveis ataques nazistas. Em 1941, um navio brasileiro foi atacado por um avião nazista e, no ano seguinte, outras dezenas foram dizimados. Em agosto de 1942, 600 brasileiros foram mortos nos 5 navios atingidos pelo submarino U-507. No dia 22 do mesmo mês, Getúlio Vargas declarou estado de guerra ao eixo. Os aviões fantasmas da Segunda Guerra Mundial. Embora pareçam lendas urbanas, existem diversas histórias que narram a aparição de aviões fantasmas, poucas delas documentadas. Existem basicamente dois tipos. Na primeira, os aviões são vistos em contexto pós-guerra, em que as pessoas acabam encontrando os veículos do passado. Geralmente, o cenário envolve um jovem casal das décadas de 60 e 70 ou 80 que afirma ter visto um modelo vintage cruzando os céus em baixa altitude. Algumas vezes até um grupo deles. Algumas das histórias são bem embaçadas. As estranhas coincidências do Deadly Double. Se você vasculhar o mundo das experiências paranormais, eventualmente vai se deparar com a numerologia. Os numerologistas são pessoas que encontram significados estranhos em coincidências numéricas, que algumas vezes possuem credibilidade, mas, no caso do Deadly Double, mortal duplo, os números se alinham assustadoramente bem. Algumas semanas antes dos ataques de Pearl Harbor, alguns anúncios estranhos apareceram em Nova York. Eles faziam propaganda de um novo jogo chamado The Deadly Double. Um deles mostrava um par de dados marcados com os números 0, 5, 7, XX, 24 e 12. Na parte de cima, uma série de chamadas em diversas línguas avisava A Chung Warning Alert, ou seja, cuidado. O outro anúncio mostrava um grupo de pessoas abrigadas em um abrigo subterrâneo e explicava que o joguinho de dados era um item essencial para a sobrevivência em caso de guerra. Estranhamente, até o logo da fabricante era uma suspeitosa águia dupla muito utilizada pelos alemães. Os OVNIs participaram da guerra. O termo Foo Fighter foi usado pelos pilotos da infantaria aliada para designar os misteriosos fenômenos aéreos vistos nas missões do Teatro de Operações do Pacífico e nos céus da Europa. As primeiras aparições ocorreram em novembro de 1944,
quando os pilotos que sobrevoaram a Alemanha reportaram terem visto objetos brilhantes voando em alta velocidade e acompanhando os aviões. Esses misteriosos objetos foram descritos como bolas de fogo brilhantes vermelhas, brancas ou alaranjadas. Alguns pilotos disseram que elas pareciam com luzes da árvore de Natal, sendo que elas variam de tamanho entre cerca de 91 metros e 30 centímetros. Os Foo Fighters não podiam ser derrubados ou superados. O misterioso desaparecimento do voo 19 e o Triângulo das Bermudas. Esse é um dos incidentes mais misteriosos de todos os tempos. Ele aconteceu após alguns meses do fim da guerra. Embora envolva o exército norte-americano e um avião pilotado durante a Segunda Guerra Mundial, nele o tenente Charles Taylor liderava um grupo com 5 aviões TBM Avenger em um exército de treino em direção à estação naval em Fort Lauderdale, Flórida. Pelo rádio, Taylor reclamou que sua bússola não estava funcionando e que ele não sabia onde estava. Após muitas horas de voo às cegas, os aviões ficaram sem combustível. Desde então, nenhum deles foi visto e todos os 14 homens envolvidos foram dados como mortos. O inquérito militar também não foi muito detalhado. Taylor já possuía um histórico de se perder enquanto voava e diversos operadores de rádio e até membros juniores de voo 19 pareciam saber onde estavam. Mas, seguindo a liderança de Taylor, eles acabaram voando para um lugar distante no Atlântico, em vez de retornarem para a Flórida. Muito do mistério envolve os esforços dos militares para tentar convencer a mãe do tenente, que reclamou do inquérito que culpava seu filho sem evidências claras. Isso fez com que eles mudassem o documento para causas desconhecidas. Pouco tempo depois, novos elementos sobrenaturais foram inclusos na história, criando assim a lenda do Triângulo das Bermudas. Se gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like para ajudar cada vez mais nosso canal a crescer. E o link do site Mega Curioso com essa matéria estará na descrição. Rumo aos 100 inscritos e adeus.